meus irmãos, minhas irmãs, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso devocional do Centro Evangelístico Internacional de Caraí. Eu sou o Bernardo Machado e hoje vos trago a passagem que está em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glórias a Deus, aleluia. Após a ressurreição, meu irmão e minha irmã, Jesus, ele encontra os discípulos, ele tem mais um encontro. Esse é apenas um dos encontros que Jesus teve após a ressurreição. E aqui é interessante que os versos anteriores vai dizer que quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram que era o Cristo, que era Jesus que estava ali. E antes de começarmos a falar exatamente do nosso assunto, é interessante falar que o ID ele também vai encontrar um pouco disso, certo? Aqui, conforme caminhamos e declaramos e evangelizamos, a gente vai encontrar pessoas ainda que vão duvidar, que vão fazer chacota, que vão se sentir inseguras ou até ofendidas com a mensagem do Evangelho. Mas não se espantem, é normal. E o Senhor Jesus ele vai nos capacitar, vai nos encorajar nesse texto. E na primeira parte, o Senhor Jesus fala que toda autoridade lhe foi dada dos céus e da terra. Muito interessante que após o sacrifício vicário, após a cruz do Calvário, o Senhor ele não recebe a autoridade porque ele já tinha autoridade de Deus como co-criador, como uma das pessoas da Trindade que coexistem por toda a eternidade, mas aqui, com a cruz do Calvário, ele ganha autoridade nos céus e na terra, como diz a palavra. Aqui Jesus se torna o nosso mediador por conta do seu sacrifício, que religa a nossa relação com o Pai, com Deus. Ele traz a possibilidade de voltarmos a nos relacionar com Deus Pai, a chamarmos assim como ele chamava Deus de Abba. E esse ponto é interessante a gente falar na questão da autoridade, que é ele quem faz. A autoridade do Evangelho, a autoridade da mensagem, a autoridade da nossa missão é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo que se manifesta através da gente. E temos visto muito uma inversão de valores, uma inversão de autoridade. A autoridade não está em nós, não somos nós que fazemos, não somos nós que modificamos, não somos nós que mudamos o caráter, não somos nós que mudamos as pessoas. Por mais que nós possamos amar o próximo, amar a pessoa que está ao nosso lado, aquela pessoa que a gente leva o Evangelho, não somos nós a autoridade, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador e que é o único que nos capacita a estarmos novamente nos relacionando com Deus, com o Pai. E o ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo que não é um pedido do Senhor. Após declarar sua autoridade, a gente percebe que ele não pede, mas ele demanda, ele é imperativo, ele comanda, ele dá uma ordem expressa. Ide, vão, vá a todo mundo, pregue a toda criatura, pregue, fazei discípulos a todas as nações. E fazer discípulos não é apenas pregar, não é apenas falar que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é alguma coisa que as pessoas estão procurando. Fazer discípulos é cuidar de pessoas, é ensinar pessoas. E o mais interessante, que ao mandar batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor ele está justamente apontando a autoridade de quem faz a redenção, de quem faz a mudança, de quem faz de quem nos dá a salvação.
que é o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, inclusive, vai dizer que ide a toda, pregai a toda criatura, e aquele que declarar, né? E além da declaração for batizado será salvo. Ele vincula o fato do batismo, o ato, essa declaração pública do batismo, como um critério para a salvação. Então, desde a sua autoridade até o mandamento, não o mandamento, mas a convocação, ou a ordem expressa de fazermos discípulos em nome do Pai, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo que está totalmente ligado ao relacionamento, ao quanto você precisa cuidar das pessoas que você está declarando, levando o Evangelho. Fazer discípulos não é apenas entregar algo e ir embora. Fazer discípulos é algo que vai trazer responsabilidade para mim e para você. Tanto é que, continuando no versículo 20, ele vai dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ninguém pode entregar aquilo que não tem. Ninguém pode entregar aquilo que não recebe. O Senhor nos ensinou, o Senhor nos entregou algo, nos ordenou, nos capacitou, e agora é a nossa vez de participar da expansão do reino iniciado na cruz do Calvário. O reino de Deus que já começa a se estabelecer nessa terra. Nós somos coparticipantes através do evangelismo, através do ide, através do pregai, através do fazer discípulos. Precisamos ser discipulados, sim, mas todo aquele que nós declaramos o evangelho ou levamos o evangelho ao conhecimento, nós precisamos ensinar para que eles guardem assim como nós guardamos. O evangelho, a nossa missão, a missão do ide, é tão bela por conta justamente do propósito, porque em Cristo tudo tem um propósito. Jesus, ele nos manda fazer discípulos, batizar, ensinar, viver do lado, que discipular é conviver, discipular é ajudar, discipular é dar a mão, discipular é levantar, discipular é orientar, discipular é chorar junto, discipular, principalmente, como a palavra nos diz aqui, é mostrar o caminho, é repassar algo que Cristo já nos deu. Não é inventar nada, não é reinventar a Escritura, ou adaptar a Escritura, ou modificar a Escritura, mas simplesmente repassar, reafirmar aquilo que a gente aprende do Senhor, a gente entrega aquilo que nós recebemos em amor, em propósito, em mudança de vida, em mudança de caráter, em mudança total, em mudança de corpo, alma, espírito. Isso que nós recebemos, nós entregamos. Então, devemos ir e compartilhar tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor termina dizendo que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, pregar o Evangelho não é simplesmente falar do amor de Deus. Pregar o Evangelho é discipular, é cuidar, é andar junto, como já foi dito aqui várias vezes por mim. Discipular é amar o próximo de perto e principalmente ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou e nos ensina através da revelação final, que é a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, tenha de bom ânimo. Se você ama alguém que está ao seu lado, pregue a palavra, fale do amor de Deus, mas cuide dele, o ame. Perca muitas vezes, sai perdendo, porque em Cristo perder é ganhar. Mas nunca se esqueça, o Senhor é conosco até a consumação dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o Senhor na cruz do Calvário, porque Ele nos trouxe até aqui. Deus os abençoe. Amém.